E começa o quarto e último dia da disputa entre a Denise, representante do Pará, e a Naira, representante do Amazonas, aqui no Bom de Bíblia Norte. Hoje a gente descobre qual dessas duas vai para a semifinal. Será a Denise, que tem 1.300 pontos, ou a Naira, que tem 1.000 pontos? Tudo pode acontecer no jogo de hoje, é isso mesmo. Você viu, na semana passada teve virada no último momento, na última prova. Mas a Denise não vai querer deixar a virada acontecer, não. Ela vai querer continuar na frente, mas a Naira vai tentar fazer a coisa reverter aqui. Então, fique ligado, porque tem muito conhecimento e muita emoção para você no programa de hoje. 30 segundinhos, eu faço um rápido intervalo, eu volto já. Já voltamos com o quarto e último dia da semana de disputa aqui no Bom de Bíblia, entre as nossas duas boas de Bíblia, Denise e Naira. Uma do Pará, a Denise tem 1.300 pontos, a outra do Amazonas, a Naira, tem 1.000 pontos, 300 pontos a separam e hoje tudo vai ser definido. É isso mesmo, porque ao final do programa de hoje, qual das duas tiver mais pontos no placar avança para a semifinal e continua sonhando com a viagem para Israel com tudo pago. Deixa eu dar um oi para as nossas duas competidoras. Do meu lado esquerdo, Naira, seja mais uma vez muito bem-vinda ao programa. Obrigada. Tá pronta para a roleta bíblica no formato da listinha lá, que pode ser da Bíblia inteira? Estudei, né? Estudou bastante, Sim. Então vamos ver. Muito bom ter você aqui junto com a gente, viu? E do meu lado direito, ela, Denise. Seja muito bem-vinda também ao programa. Obrigada. E aí, tá pronta também para roleta bíblica nesse formato aí, que tem verso que pode vir de qualquer lugar da Bíblia? Olha, eu decorei bastante verso, né? Vamos ver. Você tem ideia de quantos versos você decorou? Eu decorei um de cada verso da Bíblia, uns 66 a 70. De 66 a 70. São 66 livros na Bíblia, decorou uns a mais ali. Isso, vai que, né? Vai que repete aí para não repetir, entendi. Tá bom, então muito bom ter você aqui com a gente, viu, Denise? Eu que agradeço. E você aí de casa, quero te lembrar, hein? Esta temporada, o grande vencedor vai para Israel com tudo pago. E quem leva o vencedor para lá, que pode ser uma dessas duas aqui, é o apresentador, ou melhor, os apresentadores do programa Viaje Comigo. O vencedor do Bom de Bíblia 10 da temporada vai ganhar uma viagem completa para Israel. E você pode participar dessa viagem junto com a gente. Agora, se você nunca viajou para fora do Brasil, não sabe falar inglês ou nunca fez uma viagem na vida, fique tranquilo. O Viaje Comigo, eu vou estar do seu lado o tempo todo, no que você precisar. Se você precisar pedir uma água, eu vou estar lá te ajudando. Se você tiver alguma dúvida no avião, eu vou estar lá para te ajudar. Vamos acompanhar toda a sua viagem do Brasil até Israel. E olha, para você viajar com a gente é muito simples. Entre no link que está aparecendo aqui na tela, o viagecomigo.tour.br, e clique no banner Grupos Viaje Comigo Israel. Te espero lá! Muito bem, vamos às perguntas então. Lembrando, todos os dias vocês duas têm direito a 2 ajudas que vêm dessas 4 cartas aqui. E lembro a você aí de casa que nessa temporada estamos estudando 16 livros do Novo Testamento, livros que vão de Filipenses até Judas. Então pegue a sua Bíblia, seja virtual ou física, tanto faz. Você pega a sua Bíblia para estudar a palavra de Deus com a gente a partir de agora de maneira dinâmica e divertida. E hoje eu começo com você, Denise. Pergunta na tela valendo 100 pontos. Para quem Paulo disse que deveria evitar falatórios inúteis e profanos? Para Pedro ele disse isso? Para Timóteo? Para Barnabé ou para Apolo? Em algum dos livros que estamos estudando aí, ele disse isso para alguém. Para quem ele disse, valendo 100 pontos, 30 segundos. Nossa, essa aqui tá... Você tem direito à ajuda caso queira usar.
Não, mas eu acho que nem com a ajuda. né? Eu não vou arriscar, mas eu vou colocar Pedro. Pedro, é um chute? É um chute. Ok. Tá. Pode confirmar? Será que o chute da Denise está certo? E a resposta dada por ela está... Puxa, Denise, não está certo. A resposta está em 1 Timóteo 6,20. Foi para Timóteo que ele disse isso. Então ela continua com 1.300 pontos no placar. Pergunta para você agora, Naira. Pergunta na tela. Segundo a carta de Paulo para Timóteo, para qual função não era recomendado que fosse escolhido um neófito? Para a função de diácono, para a função de mestre, para a função de bispo ou para a função de profeta? Valendo 100 pontos, 30 segundos. Eu lembro, mas eu acho que é diácono, não tenho certeza. Ok, vai arriscar? Ok, ela vai arriscar que seja a opção A, diácono. Para você aí de casa, está pensando, neófito? Nunca ouviu falar disso? Só para você saber, neófito é uma palavra grega. Ela é a mistura ali, neo, novo, fito, planta. Aí você fala, uma pessoa que é uma planta nova? Não, é o ato de plantar algo e ser novo na colheita. Então, o neófito é uma pessoa nova na fé, ok? Então, nesse sentido, o que Paulo diz aí? A resposta está em 1 Timóteo 3, 2 e 6. Vamos ver, 1 Timóteo 3, 2 e 6. Diz assim: não seja, o 6 fala assim, não seja neófito para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. E no 4, ou melhor, no 2, diz assim: é necessário, portanto, que... não é diácono, é que o bispo seja irrepreensível. E aí continua falando, né? Esposo de uma só mulher, etc, etc. E olha que curioso aqui, a gente tem uma nota de rodapé aqui na Bíblia Andrews, que ela diz um pouquinho melhor aqui, deixa eu ver aqui, 3:6. Aqui. O bispo, né? Aqui diz aqui na nota de rodapé da Bíblia Andrews, que o bispo, ou seja, o episcopado, seria um supervisor, alguém que ajudava a supervisionar o trabalho da congregação local. E aí, nesse contexto aqui, Paulo, a preocupação dele é com as qualidades pessoais que esses líderes deveriam apresentar. Então, atualmente, algumas igrejas usam a palavra bispo, outras igrejas usam a palavra pastor, outros usam a palavra presbítero. Enfim, vai variar um pouquinho aí a maneira. Na verdade, nesse caso, não é pastor, seria o condizente com ancião, na verdade, algumas igrejas. Então, alguns é bispo, outros é ancião, outros é presbítero, enfim. Então, nesse caso, é disso que Paulo se refere. Então, não faz 100 pontos, continua com 1.000 pontos no placar, a Naira. E agora é com você, Denise. Pergunta na tela. De acordo com Paulo, diante de quem Jesus fez a boa confissão? Jesus fez a boa confissão diante de Herodes, de Pôncio Pilatos, de Anás ou de Caifás? Valendo 100 pontos, 30 segundos. Nossa, acho que eu vou pedir uma ajuda. Vai pedir ajuda? Ok. Pedir ajuda, é isso aí. Vamos ver que ajuda sai para a Denise. E a Denise tirou consultora bíblica. Vamos chamar aqui a nossa consultora bíblica, Maiara Costa, para nos ajudar aqui. Maiara, seja muito bem-vinda. Obrigada, amigo. Maiara, e aí? Paulo disse que Jesus fez a boa confissão diante de quem? Herodes, Pilatos, Anás ou Caifás? Se a gente lembrar lá do passado, com quem ele realmente chegou a conversar um pouquinho foi com Pôncio Pilatos. Diante de Herodes, Jesus não falou absolutamente nada. Caifás e Anás, ele só fez uma confirmação, mas foi com Pilatos ali que teve um diálogo assim um pouquinho maior. Ok, então seria a opção B. Vai com ela, Denise? Vou, com certeza. E a resposta dada pela Denise com a ajuda da Maiara Costa está... Tá certo, é Pôncio Pilatos. De acordo com o texto de 1 Timóteo 6,13, faz 100 pontos. A Denise acumula 1.400 pontos no placar.
Muito obrigado, Mayara, pela participação. Uma dúvida rápida, até na última pergunta eu falei lá que o bispo seria equivalente hoje a ancião, presbítero. É mais ou menos isso ou eu falei besteira aqui? Não, tá certinho. Porque você tem os diáconos, né? Aí tem o presbítero. O presbítero, ele seria como um ancião, Entendi. né? Que seria o episcopo, né? Enfim. Entendi. Então, tá certo. Então, obrigado pela participação, Mayara. Dispõe, amigo. Muito bem, agora a pergunta para você, Naira, valendo outros 100 pontos. Para quem Paulo disse que eles deveriam ser ricos de boas obras, generosos em dar e prontos para repartir? Aos ricos, aos filipenses, aos colossenses ou aos tessalonicenses? Valendo 100 pontos, 30 segundos, Naira. Eu acho que os colossenses. Você Vou acha pedir que- uma ajuda. Vai pedir ajuda? Ok. Então vamos ver qual ajuda ela tira. Não quer errar, então quer garantir a resposta. E ela tirou biblia.com.br. Então a Naira terá aí 30 segundos para buscar uma ajuda no site biblia.com.br para saber para quem Paulo disse isso. Tudo certo? 30 segundos, valendo. Segundos. Segundos. 5 segundos. Acabou o tempo, Naira. Pode voltar, por favor. E aí, para quem é que Paulo disse isso? Que deveriam ser ricos de boas obras, generosos em dar e prontos para repartir? Não foi os colossenses. Não foi aos colossenses. E aí, você vai em qual opção? Eu vou chutar os ricos. Aos ricos. Ok. Então, acho que os ricos, Paulo falou isso. E a resposta está... Tá certo, é aos ricos. Porque em 1 Timóteo 6, 17 e 18, Paulo fala assim para Timóteo: exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem as suas esperanças na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. E aí ele termina dizendo que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Então, tá certa a resposta da Naira, faz 100 pontos e acumula 1.100 pontos no placar. E olha, a gente vai ficando por aqui nesse bloco. Eu vou pro intervalo. Na volta, tem verdadeiro ou falso, roleta bíblica, onde elas têm que falar versos bíblicos decor, e a definição de qual dessas duas vai para a semifinal. Não sai daí, a gente volta e descobre tudo isso juntos daqui a pouquinho aqui no Bom de Bíblia. É agora que tudo se define aqui no Bom de Bíblia Norte, porque ao final desse bloco, qual das duas aqui tiver mais pontos avança para a próxima fase, que é a semifinal. A Denise está com 1.400 pontos e a Naira tem 1.100 pontos. E agora nós vamos para a sessão de verdadeiro ou falso, lembrando que vocês duas, cada uma tem direito a uma ajuda ainda, porque usaram cada uma ajuda no primeiro bloco. E eu começo agora com você, Denise. Vamos lá. Afirmação na tela valendo 100 pontos. Em sua segunda carta a Timóteo, Paulo disse, abre aspas, estás ciente de que todos os da Acaia me abandonaram, dentre eles cito Fígelo e Hermógenes. Isso é verdadeiro ou é falso? Valendo 100 pontos. 30 segundos, Denise. Acho que eu vou pedir Ajuda? uma ajuda. Ok, vamos ver qual ajuda sai para a Denise. E saiu biblia.com.br. Ela terá 30 segundos para fazer uma busca no biblia.com.br e saber se é verdadeira ou falsa essa afirmação. Tudo certo? Já. 30 segundos, valendo. Será que Paulo disse isso na segunda carta a Timóteo?
Estás ciente de que todos os da Acaia me abandonaram. Dentre eles, cito Fígelo e Hermógenes. Ela está indo de Vou falso. falso. Por que você acha que é falso, Denise? É porque eu vi, não foi na Acaia, foi na Ásia. Ah, teria uma Foi da pegadinha Ásia. aí. Isso. Ok, pode confirmar então. E a resposta dada pela Denise com a ajuda do biblia.com.br está... Tá certo, é falso, porque em 2 Timóteo 1,15 fala Ásia e não Acaia. Faz 100 pontos e acumula 1.500 pontos no placar. E agora, mais uma pergunta para você, Naira. Afirmação na tela. Abre aspas. Conceda o Senhor misericórdia à casa de Epafrodito, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Fecha aspas. Foi o que Paulo escreveu a Timóteo. Isso é verdadeiro ou é falso? Valendo 100 pontos, 30 segundos. Eu vou de falso. Vai de falso por quê? Eu acho que não foi Epafrodito, eu acho que foi Onesíforo. Mas eu Você acha que seria um outro nome? Eu acho, Ok, tá bom. tenho certeza. Pode confirmar. E a resposta dada pela Naira está... Tá certo, é isso mesmo. Tem uma pegadinha, não é Epafrodito, seria Onesíforo, realmente, como você disse. Isso está em 2 Timóteo 1,16. Faz 100 pontos e acumula 1.200 pontos no placar. Mais uma de verdadeiro ou falso para você, Denise. Afirmação na tela. Aos Tessalonicenses é dito, abre aspas, ora, o Senhor da paz, Ele mesmo, vos dê continuamente a sabedoria em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós, fecha aspas. Isso é verdadeiro ou é falso? Valendo 100 pontos, 30 segundos. Eu vou marcar verdadeiro. Vai de verdadeiro, acho que não tem nenhuma pegadinha aí, Eu acho ok. que não. E a resposta dada pela Denise, ela não tinha mais ajudas, por isso que ela já foi, É. está... Ai, Denise. Tinha uma pegadinha. Em 2 Tessalonicenses 3,16, fala... Vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias e não a sabedoria. Então, não faz 100 pontos, continua com 1.500 pontos no placar. Agora é com você, Naira. Afirmação na tela valendo 100 pontos. Na Epístola de João, encontramos a seguinte afirmação, abre aspas. Todavia, o Senhor é fiel, Ele vos confirmará e guardará do maligno. Isso é verdadeiro ou é falso? Valendo 100 pontos, 30 segundos. Acho que é falso. Por que você acha que é falso? A Epístola de João... Eu acho que é falso. Vou de falso, não tenho... Você não lembra de ter visto isso em João? Não. Ok. Ela tinha direito a mais uma ajuda, preferiu não usar. Será que ela podia ter usado e de repente ela errou? Bom, vamos ver. E a resposta dada pela Naira está... Tá certo, é falso, porque isso está em 2 Tessalonicenses 3,3. Não foi escrita por João. Faz 100 pontos, mesmo sem usar ajuda, você acertou. E acumula 1.300 pontos no placar. E agora, com 200 pontos separando as duas, nós vamos para a roleta bíblica. E agora, as nossas participantes terão o seguinte desafio. Eu tenho aqui 4 envelopes. Cada um deles contém uma lista com diferentes livros da Bíblia. E cada uma delas terá 1 minuto para falar versos bíblicos de acordo com essa lista que eu vou apresentar. Lembrando que vocês têm no máximo 5 segundos para falar um verso bíblico do livro que eu mencionar. Se não falarem após 5 segundos, eu já passo para o próximo livro. Lembrando que vocês também podem pular o livro caso não lembrem. Lembrando também que vocês têm que repetir o nome do livro, mesmo eu falando. Então, se eu falar Gênesis, vocês têm que falar Gênesis 1, e aí depois o texto bíblico. Então, o livro, capítulo, versículo e o texto, ok? E aí, cada acerto vale 150 pontos. Vamos sortear aqui quem começa. Então, temos aqui as cartinhas. Você está atrás no placar, Naira. Vou pedir para você escolher a carta. E a Naira tirou, você começa. Então, vamos ver aqui qual lista ela escolhe. Ok, essa é a lista que ela escolheu. Lembrando, a Denise
Se na sua lista depois tiver algum livro que ela falar aqui também, você não pode repetir o mesmo verso que ela disse, tá? Tudo certo, Naira? Sim. Respira fundo. 1 minuto, valendo. Malaquias. Malaquias 3:6, porque o Senhor não muda, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. 2 João. 2 João 1:13, os filhos da tua irmã eleita te saúdam. 1 Samuel. 1 Samuel 6:1, 7 meses teve a arca do Senhor na terra dos filisteus. Daniel. Daniel 14, ele atendeu e experimentou 10 dias. Filemon. Filemon 24, Marcos, Aristarco, Demos e Lucas, meus cooperadores. 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses 3:13, vós, irmãos, não vos cansei de fazer o bem. Lamentações. Lamentações 3:1, eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Jonas. Jonas 4:4, e disse o Senhor, é razoável a sua ira? Eclesiastes. Eclesiastes 11:7, Eclesiastes 11:7, doce é a luz, agradável aos olhos ver o sol. Naum. Naum, sentença contra ele, livro da visão de Naum, eu cosita. Judas. Judas 1:22, compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Tiago. Tiago 1:16, porque escrito está, sede santo porque eu sou santo. 2 Reis. 2 Reis 6:28, cobriu de olhos querubins. Amós. Amós 3:3, andaram dois juntos, não vêm três de acordo? 2 Crônicas. 2 Crônicas 14:2, Asa fez o que era bom e reto perante o seu Deus. Obadias. Obadias. Acabou o tempo. Muito bem, vou mostrar pra vocês aí. Pode respirar agora, viu, Naira? Se você quiser, essa é a lista de livros que a gente leu pra Naira. Agora você pode escolher a sua lista, Denise. Essa é a lista que a Denise escolheu. Tudo certo? É, mais ou menos. Respira fundo. 1 minuto, valendo. Ageu. Ageu 2:8, minha prata, meu ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Tito. Tito 2:1, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Malaquias. Malaquias 3:10. Pula. 3 João. 3 João 1:2. Amados, acima de tudo faço voto por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Números. Números 3:25, ao cabo de 40 dias voltado de espiar a terra. Deuteronômio. Deuteronômio 6:4, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Neemias. Neemias 10:6, Daniel, Gineton, Baruque. Judas. Judas 1:2, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Jó. Jó 16:1, então respondeu Jó. Lucas. Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Colossenses. Colossenses, pula. 2 Samuel. 2 Samuel, pula também. 2 Pedro. 2 Pedro 1:21, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto homens santos falaram. Acabou o tempo. Ok, esse último não valeu então, porque o tempo já tinha acabado e ela não tinha terminado de falar o verso por completo. Essa aqui é a lista de livros que nós falamos para Denise dizer os versos. A nossa produção fez análise de todos os versos ditos por vocês. Denise, você falou no total 9 versos. A nossa produção ouviu, reviu muitas vezes aqui um verso que você disse estar em Números 3:25. E eles voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. Eu não falei 13? Não, e você falou 3:25 e não 13:25. Eles ouviram várias vezes para ver se... Mas não, você fala 3. E aí, a gente não tem como considerar como correto, porque seria 13:25 e não 3:25. Então, dos 9 que você falou, 8 estão corretos. Sim. Naira, dos versos que você falou, tem um verso que você disse que estaria em Tiago 1:16. Por quanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Na verdade, isso está em 1 Pedro 1:16. Além disso, tem um verso que você falou que estaria em 2 Reis 6:28. E na verdade seria em 1 Reis 6:28. Só que você falou 15 versos. E dos 15 versos que você falou, 13 estão corretos. E o placar final que nós temos é 2.700 pontos para a Denise, 3.250 pontos para a Naira. Então tivemos uma virada na última prova. Então, Denise, foi um privilégio ter você aqui no programa. Que Jesus te abençoe e continue te usando. Obrigada. Amém. E Naira, seja bem-vinda à semifinal do Bom de Bíblia Norte. Obrigada.
E você, eu te espero na semana que vem aqui do Bom de Bíblia Norte mais uma vez. E lembre-se, você também pode ser bom de Bíblia. Até a semana que vem. Tchau, tchau.